Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Falta de água potável, ar cada vez mais poluído e busca por tecnologias mais acessíveis e que não agridam o meio ambiente. Essas e outras questões são cada vez mais comuns em nossa sociedade. Nessa edição do Simplifísica, a professora Márcia Barbosa, que é do Instituto de Física da URGS, nos mostra como os grupos de pesquisa da universidade vêm contribuindo na busca pela compreensão e na solução dessas questões. Eu vou mostrar qual vai ser o caminho dessa palestra. Para mim, palestra tem que ter um mistério. Então, nós vamos começar com qual é o mistério. E todo mistério a gente tem que se importar ou não pelo mistério. Tá? Mas há mistérios que a gente se importa e vou mostrar alguns mistérios que a gente se importa. Depois eu vou contar um pouco de história, do meu ponto de vista, que para mim história é ciência. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho do século XXI, os problemas do século XXI e como a URGS tem atacado os problemas do século XXI. Qual é o problema? Qual é o mistério? E o grande mistério é quais são as necessidades fundamentais dos seres humanos. Isso é um mistério, porque isso é o que a gente precisa para sobreviver o século XXI, XXII, como raça humana. Ar, para a gente respirar, um ar que tenha oxigênio, de preferência. Energia, para produção, para a gente conseguir se proteger. Instrumentos que a terra nos dá. Né? Nós precisamos de instrumentos para cortar, para lutar, para arar. Precisamos de instrumentos. Água para sobreviver. E, hoje em dia, internet sem fio. Mas vou falar por que eu tenho que me importar com esses problemas. Eu tenho que me importar com esses problemas porque o ar, que é tão importante para a gente sobreviver, ele está mudando, ele está ficando poluído, ele está gerando aquecimento global, ele está mudando a nossa vida. O fogo, porque a energia que a gente até agora consome está gerando problemas no ar, problemas no meio ambiente. Terra, nós precisamos achar novas tecnologias para resolver nossos problemas. E água, eu vou chegar nesse momento depois, mas nós precisamos de mais água limpa, e aqui limpa significa água para que a gente possa consumir. Agora vamos falar um pouquinho de ciência. Ciência, no conceito não sou eu que digo, é Lord Rutherford disse, que ciência tem que ser algo que eu possa medir, algo que eu possa avaliar. Então, vamos começar com a história do mundo. Agora vamos a uma rápida história sobre o meu ponto de vista, que sempre olha para a ciência. Então, lá atrás, bem atrás, uma das primeiras coisas tecnológicas que o homem fez foi o fogo, mesmo antes da roda. O fogo foi a primeira coisa realmente tecnológica. Mas, mais importante que o fogo, porque gerou agregação, o segundo desenvolvimento tecnológico tem a ver com terra e água, que foi a agricultura. E por que eu ponho tanto poder na agricultura? Porque a agricultura precisa de um grupo de pessoas e, por isso, gera agrupamentos sociais. Imediatamente, se vocês querem produzir comida, não só coletar comida, produzir comida, a primeira coisa que acontece é que você vai desenvolver as civilizações onde tem água. E aí vocês conseguem ver a relação profunda que tem no desenvolvimento das civilizações a presença de água e a presença de terra fértil. E surge a civilização do Egito. E quando tu começa a estabelecer grupos de pessoas, porque a agricultura ela sedimenta grupo de pessoas, tu consegue selecionar mentes que vão
pensar a ciência daquela época da sociedade. Obviamente, a primeira coisa, se vocês começam com a agricultura, é o desenvolvimento de ferramentas. E o desenvolvimento de ferramentas leva à busca de novos materiais da terra. E aí tu usa o fogo para modificar materiais, para gerar materiais mais fortes para a agricultura. Mas não é só com coisas úteis que o homem se preocupava naquela época. Naquela época já se encontram vestígios dos primeiros observatórios no sentido de olhar naquele momento o Sol, a Lua, algumas estrelas, que, em um primeiro momento, tinham um aspecto simplesmente lúdico. Obviamente, com o passar do tempo, essas observações levaram à compreensão das estações, dos ciclos de chuva, o que seria hoje a moça do tempo. Então, vocês notam que já aqui já tinha uma espécie da moça do tempo, mas com uma preocupação também de compreender o universo que nos rodeia, gerado, de novo, por essa coisa de ter um agrupamento de pessoas que querem se manter, e, ao se manter, a gente detecta dentro desse grupo pessoas que olham para o céu e querem compreender a natureza. Não muito longe dali, na Babilônia, naquela época, esses eram os árabes, que começam a olhar não mais a ciência com vistas a uma aplicação, mas a ciência conceitual. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, começam entre os gregos. Tem um que eu gosto muito, que é Tales de Mileto. E, naquela época, a grande discussão, a primeira discussão, é a primeira criação do método científico, que é tu ter uma teoria e experimentar. Tá? Então, mais ou menos na época de Tales, surge essa concepção do método científico. A segunda concepção que surge nessa época é o que compõe a matéria. Isso é uma pergunta. E ele achava que tudo era água, que tudo vinha de água. A sólida era uma água muito fria, o vapor era uma água, o oxigênio era uma água muito quente, tudo girava em torno de água. Um dos seus discípulos era o Anaxímenes, que dizia, não é tudo água, é tudo ar. Era tudo ar, e, de novo, a Terra era aquela coisa plana, mas agora ela estava boiando numa coisa de ar, e aí fazia todas as transições de estado, passando de o ar, que agora ficou frio, virou uma coisa sólida. Eles compreendiam que tinha essas transformações de estado, mas esse Anaxímenes achava que tudo vinha de ar. Finalmente vem Empédocles, que é o título desse seminário, que é o que primeiramente sugeriu os 4 elementos. Então, tudo naturalmente vinha dos 4 elementos. E aí ele fazia combinações entre os 4 elementos para gerar o que era seco, o que era molhado, o que eram as interações entre os 4 elementos. Mas, mais bonitinho do que os 4 elementos, ele dizia que existiam 2 forças na natureza, porque os 4 elementos eram fundamentais. E lá, no começo de todos os tempos, eles estavam quietos, cada um no seu canto, as coisas eram um dos 4 elementos. Até que as forças da natureza, que eram 2, que eram o ódio e o amor, elas saíram do equilíbrio, e aí os elementos começaram a se misturar. E aí havia a transição dos elementos. Mas, acima de tudo, ele tinha essa percepção de que, para sobreviver, para as coisas fundamentais dos elementos que rodeavam o cotidiano da vida dele, as coisas que ele precisava estavam relacionadas com o fogo, que é a energia, com a terra, da onde ele tirava os instrumentos, do ar que respirava e da água. Finalmente, e eu vou chegando lá, começou uma grande disputa entre Demócrito e Aristóteles. Aristóteles defendendo os 4 elementos e Demócrito defendendo que tudo era formado por uma única coisa, que hoje em dia a gente chama de átomo. Para nossa infelicidade, Aristóteles ficou mais popular na época e preservou-se essa filosofia dos 4 elementos, e nós entramos em uma época negra, em que a ciência se escondeu atrás da magia para poder sobreviver, que é a Idade Média. E aí surge muito fortemente a alquimia, que tem a ver com isso, de tu poder transformar qualquer coisa em qualquer coisa, usando essas interações de ódio e de amor. Felizmente, chegamos no Renascimento, e prometo chegar no século XX logo, logo.
E no Renascimento começam a formulações teóricas, muito desenvolvimento tecnológico que permite a gente olhar as estrelas, tá? Mas também desenvolvimento tecnológico que permite viajar, e viajar impõe que tu tem que ter armamento, etc., que não é uma coisa exatamente positiva, mas também permite que tu descubra que a Terra é redonda. Tá? Então, embora o viajar tenha o seu lado, vamos dizer assim, negativo, porque eles tiveram que se armar as nações, o viajar tinha um lado muito positivo, que é uma medida explícita e que a população não pode dizer que não, de que a Terra é redonda. Surge a imprensa, que para o desenvolvimento científico foi muito importante, porque tu consegue um pouco popularizar o conhecimento científico, e começam as manipulações químicas mais sérias, que vêm com os resquícios da alquimia, mas que conseguem produzir novas drogas e medicamentos. Bem, agora nós vamos fazer um super avanço, em que agora eu vou olhar sobre a luz da física. Nesse momento, mais ou menos pelos anos de 1800, o homem já começa a perceber que Aristóteles estava errado, que a teoria atomística precisa ser reformulada. Em 1830 já consegue medir moléculas. E aí começam a surgir os primeiros modelos atomísticos. O primeiro modelo, que era conhecido como pudim de passas, em que se pensavam que as partículas positivas e negativas eram todas misturadas. Obviamente, mais tarde, ao se medir, verificou que isso não era possível, porque tinham muitos buracos dentro da estrutura atômica. Então, se monta um outro modelo em que eu tenho um núcleo central e os elétrons rodeando, onde eu permito a existência desse monte de buracos. E, finalmente, mais tarde, se propõe que não o elétron não tem que necessariamente ser uma partícula, mas é uma onda que a gente, às vezes, detecta onde ele anda. E aí eu vou voltar aos 4 elementos. Quando eu estou agora com o modelo atômico, em que eu sei que eu consigo trafegar entre estruturas, eu percebo que a baixas temperaturas eu tenho moléculas que se arranjam em estruturações que formam o sólido. Se eu aqueço o sistema, eu enfraqueço as ligações e formo os líquidos. E se eu aumento mais essa temperatura, eu formo estruturas que não estão interagindo, gasosas. E, finalmente, se eu aqueço muito, eu separo núcleos de elétrons e formam os íons, que são o plasma. Outra coisa que, com o tempo, a gente percebe é que a visão atômica de coisas duras também não é tão precisa, porque, às vezes, a luz, que é uma onda, funciona como onda, às vezes ela funciona como partícula. Quais são os problemas que nós, nesse século, temos que refletir sobre? E eu vou trazer um problema de cada área: ar, fogo, terra e água. Eu vou falar de alguns pesquisadores da URGS que eu escolhi, porque eu escolhi. E o primeiro que eu vou contar a história do que ele faz é Jefferson Simões, que trabalha com uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando eu tenho no hemisfério norte ou no hemisfério sul gelo, o gelo vai crescendo, e toda vez que o gelo se forma, ele captura um pouco do ar daquele tempo. Então, se eu for lá no Polo Sul e fizer um grande buraco, e pegar um montão de gelo, eu posso contar a história do ar do planeta. Então, o que ele faz é isso: ele vai lá no Polo Sul e cata gelo. Um gelão, vai lá, pega bem do centro, faz um buracão, pega um monte de gelo. E aí eu ali olho a quantidade que tem de diferentes gases nesse gelo. E aqui ele tem alguns gases, que tem CO2, aqui tem dióxido de hidrogênio e aqui tem CH4. E aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas é 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900 e 2.000. E o que vocês observam em todos esses gráficos? Que a curva não muda muito, até meados de 1.800 e alguma coisa. E depois essa curva aumenta a concentração enormemente. Isso significa que, depois da Revolução Industrial, houve um aumento da quantidade desses gases na atmosfera. Outro
problema que nós temos é energia. Tá? Existem muitas alternativas para a energia, para novas fontes de energia que não sejam produtoras de CO2. Mas uma alternativa que tem se dado no Brasil é tentar usar etanol, que não é combustível fóssil, que é um pouco mais limpo. Um dos problemas de usar etanol é que ele vem da cana-de-açúcar ou vem do milho, ou seja, ele compete com a comida. Entre as energias alternativas, existe um grupo do professor Sérgio Teixeira e do professor Jairton Dupont, um da química e o outro da física. O que eles fazem é uma reação química, de fotocatálise, ou seja, eles emitem luz ou eles utilizam água, e da reação química a produção de H2 que eles armazenam para a produção de energia. Isso seria um ciclo, ele é um ciclo que ainda não é rentável, eles estão fazendo mais pesquisas sobre isso, porque o armazenamento é um problema, como armazenar e depois usar, mas é um ciclo interessante para a produção de energia a partir da luz. Aqui está de novo o ciclo, luz, faz a reação química, sai O2, H2 tu armazena, e, com isso, pode utilizar, por exemplo, combustíveis em carro usando esse processo catalítico. Eles desenvolvem uma série de elementos que aceleram esse processo para tentar deixar esse processo um pouco mais barato. Todos nessa sala que devem ter um celular no bolso, devem usar computador. E, infelizmente, o Brasil, hoje, é incapaz de, usando tecnologia nacional, produzir um chip que possa entrar no celular de vocês. Então, é muito importante a gente realizar pesquisas nessa área, e tem 2 grupos, entre vários outros da URGS, que trabalham nisso. Um é o professor Henri Budinov, que trabalha na produção do chip, de como é que ele se estrutura, e outro professor Bump, que é mais para tentar formar os circuitos grandes, a ideia de formar grandes circuitos. E aqui é só, a foto não está muito boa, mas vocês enxergarem como seriam essas estruturas, que são as estruturas, aqui maximizada a visão, das estruturas do que tem dentro dos celulares de vocês. E o que se usou até agora para a fabricação dos chips? E o que os chips têm a ver com terra? Os chips, eles são, em sua origem, fabricados de silício. E silício, isso aqui se pegar a crosta da Terra e olhar os percentuais do que aparece na primeira camadinha de terra, grande parte é silício. Então, silício é um material abundante e, por isso, muito interessante para a gente usar, entender e continuar usando na produção desses materiaizinhos de semicondutores que a gente utiliza nos nossos computadores e nos nossos celulares. Aqui, outra máscara. Mas aí vocês vão dizer, Márcia, mas por que a gente precisa produzir? Não tem aquela fábrica lá dos coreanos que está ali na Unicinos, que está produzindo os chips no Brasil? Bem, não é bem assim. Hoje em dia, no Rio Grande do Sul, a gente tem 2 empresas, uma é estatal. A empresa estatal é mais voltada para a produção do chip, e a empresa coreana é para produzir os circuitos, as máscaras. Elas não produzem os chips aqui. Agora eu vou falar do meu tema favorito, que é a água. Esse é meu grupo de pesquisa na URGS. E por que isso é um problema? Sempre eu venho com os mistérios. Por que é um problema a água? A água é um problema porque, se a gente pegar toda a água da Terra, pega toda a água da Terra, que é um monte, 70% do planeta é coberto de água, e colocar nesse super tancão, estão vendo o tancão? 97,5% dessa água é salgada. Então, não dá para a gente beber, não dá para usar para planta, não dá. A menos que a gente desenvolva alguma coisa. Aí eu pego a tampinha, que é 2,5%, abri a tampinha, aqui a tampinha grandona, tampona. A maior parte dessa água, quase 70% dessa água, que é aquela tampinha, é água congelada. Depois, uma boa parte está debaixo. Está lá embaixo, aquífero Guarani, aquífero do norte do país, tá? Subterrânea, água subterrânea. A água que a gente tem vivido é só esse pedacinho aqui, 0,3%. Água fácil. Tá, então vocês vão dizer, não vou mais tomar banho para economizar água para o planeta.
Mas isso não vai ajudar. Não vai ajudar porque da água que a gente precisa para o dia a dia, quase 70% é para produzir comida. É aí que é o gasto grande de água. Depois o banho, a água que tu toma é 10%, indústria, coitada, a gente sempre xinga as indústrias, mas é 20%. Eles estragam essa água geral, mas assim, o uso mesmo é 20% e 4% evapora. Então, se vocês querem fazer uma coisa assim bem hippie, vou ajudar o planeta, não comam. Agora eu vou levar vocês uma viagem sobre água. E a água tem um comportamento tão esquisito que ela vai nos ajudar a responder essas perguntas. Deixa eu mostrar alguns comportamentos esquisitos. Um deles está nesse gráfico aqui, que é densidade. Está vendo? Densidade versus temperatura. Na maior parte dos materiais, se tu esfria o material, ele faz assim. Tá? A água, tu esfria a água, ela faz assim. Tá? E é isso que está representado aqui. Tu baixa a temperatura, está vendo que a densidade, que é o inverso do volume, desce. E é um negócio muito pequeno. Também não é grande, é muito pequeno. Mas esse negócio muito pequeno faz com que, quando eu tenho um rio, estão vendo aqui um rio? E eu vou baixando a temperatura, a camada mais do fundo está a 4 graus. A camada mais do fundo está lá, a 4 graus. Porque ela tem mais densidade. Lembrem lá? Mais densidade no fundo, menor densidade boa. Então, 4, 3, 2, 1, 0 graus. Aqui fora pode estar menos 1 grau, forma essa camadinha de gelo aqui na superfície, mas lá no fundo está 4 graus. Se a água fosse um líquido normal, os líquidos normais vão fazendo assim, né? E aí eu vou baixando a temperatura, ele vai ficando mais denso, ele iria afundando. Então, se a água fosse um líquido normal, o gelo ficaria no fundo e iria subindo gelo, 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 gelo. No primeiro inverno, mataria tudo. Aí vocês vão me dizer, nem aí, porque a gente não tem inverno suficientemente frio para matar nada. Aqui no hemisfério sul, a gente ia viver bem. Mas vocês se esquecem que teve todo um período da história da humanidade que era tudo gelo. Então, teve um período que era gelo. E que a vida veio dessa possibilidade de eu ter água subterrânea. Então, a anomalia, esse comportamento louco da água, permitiu que a gente sobrevivesse. Existe um outro comportamento louquíssimo da água, que é ligado à difusão. E aqui eu estou ilustrando a difusão com esses tracinhos que eu fiz nessa simulação. Difusão é a capacidade de se mover, que é o que eu faço o tempo todo quando dou palestra. E aqui tem um gráfico de difusão contra densidade. Quando eu tenho um líquido normal e eu vou aumentando o espaço, vou diminuindo a densidade, eu vou gerando mais espaço para as partículas se moverem, a difusão sobe. Então, num líquido normal, a difusão ela iria assim, mais espaço, mais se move, certo? A água tem toda uma região em que eu dou mais espaço e ela se move menos. Isso chama-se anomalia na difusão. A água é como se, num dia com muito carro no trânsito, os carros andassem mais depressa, quanto mais carros tu colocasse no trânsito. A água faz isso. E isso acontece a baixas temperaturas, aqui está em Kelvin, mas isso aqui são temperaturas muito baixas. E, na verdade, é um mecanismo porque plantas difundem a seiva rapidamente, dentro lá dos capilares. Como é que a água faz isso? A água faz isso de um jeito muito interessante. A água é um oxigênio, 2 hidrogênios, e as águas elas se relacionam com as outras moléculas de água através de uma coisa chamada ligação de hidrogênio. E é muito interessante porque a água ela é assim, é oxigênio e os hidrogênios. Vocês já viram figura na internet? Ela é um V. Vocês nunca se perguntaram por que ela é um V? Por que ela não é assim? Por que ela é um V? Ela é um V porque o oxigênio tem 4 elétrons na última camada. Aliás, ele tem 6 elétrons na última camada. Eles se pareiam, eles querem ser 8. Por mecânica quântica, eles querem ser 8. E aí, esses ficam 2, 2, 1 e 1, para parear. Estão vendo? 2, 2 e 1. São todos elétrons. Essa nuvem quer ficar o mais afastada possível.
Então, o único jeito de tu ter esses elétrons o mais afastados possíveis nessa estrutura esfericamente simétrica é eles ficarem apontando para o vértice de um cubo, assim. Está entendendo? Eu tenho 2 elétrons aqui, 2 aqui, um nesse pé, um nesse pé. Ah, mas aí se eles ficam assim, o que acontece? Acontece que agora esses que estão sozinhos vão lá e atraem o hidrogênio. Lembra que é oxigênio. Ele vai lá e atrai o hidrogênio para eles dividirem um elétron. Só que o hidrogênio, ele só, coitado, só tem um elétron. Tá? E como ele só tem um elétron, ele fica muito positivo, porque ele perde aquele elétron. É um emprestar. O hidrogênio, coitado, quase dá o elétron. E, com isso, esse lado de cá, que é o oxigênio, fica com um excesso de elétrons. E o coitado do hidrogênio fica positivo. Isso faz uma polarização, tá? Que atrai a molécula vizinha. Isso é forte? Não. É uma coisa mais fraca que a ligação covalente. Mas a ligação de hidrogênio, não. Ela é mais promíscua. É que nem ficar em festa. Tá? Tu fica com uns 10, 15 numa mesma festa. Isso é ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio, tu tem que estar a uma certa distância por causa da polarização. Então, isso explica porque, quando eu baixo a temperatura, eu quero fazer todas as ligações de hidrogênio. Então, faz assim. Tu quer fazer todas as ligações. Então, sai para lá, porque a gente só está ficando, a gente não está namorando. Show! Tá? Ele faz isso quando vira gelo. Tá? E isso explica por que ele consegue, quando tu aumentas a densidade, ele difunde mais. Porque, quando tu aumentas a densidade, tu quebra aquelas ligações de hidrogênio, porque tu tem mais vizinho. Tá? Tu tinha 4, tu consegue fazer 4 ligações. Mas, se eu tiver 5 vizinhos, eu fico fazendo assim. Ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo. Esse é o mecanismo dessa superdifusão da água, que é muito útil para as plantas. Uma anomalia muito recente da água é que as pessoas começaram construindo nanotubos de carbono. Tá? E jogaram água dentro dos nanotubos. E o que observavam quando jogavam essa água dentro do nanotubo? Observavam que a água fluía muito rapidamente dentro do nanotubo. 1000 vezes mais rápido do que devia. Ao mesmo tempo, sal não gosta de tubo. Odeia tubo. Sal não gosta de entrar em tubo. E o nosso corpo usa, num ciclo do nosso rim chamado Rayleigh, usa um monte de tubinhos, como esses nanotubos, só que não são de carbono, são biológicos, para separar o sal da água. Então, o nosso corpo já saca que é muito eficiente separar sal de água se usar tubos muito pequenos, nos quais a água gosta de entrar e o sal não gosta de entrar. Aqui é só para ilustrar o que é o fluxo normal, tá? O fluxo que a gente sabe fazer as contas pela hidrodinâmica, tá? E que, quando eu vou lá e calculo para os nanotubos de carbono, dá um superfluxo, mas o sistema flui com muita rapidez. Isso aqui chama-se aumento de fluxo. Isso é para mostrar que, no experimento, tu vai lá e calcula o fluxo, isso aqui vai até 900 vezes o que deveria ter dado. Tu faz a conta, dá um número, tu mede, dá um número 900 vezes de diferença. Isso aqui é dado experimental, isso aqui é um modelinho que a gente desenvolveu, a gente foi lá, fez as contas e realmente dá muitas vezes maior, depende um pouco do tipo de tubo, mas é uma coisa que, aparentemente, é um mistério por que isso acontece. Uma das razões que a gente descobriu que acontece é que, quando a água entra num tubo muito pequeno, isso aqui só acontece quando o tubo chega da ordem de 2 nanômetros, ela forma uma espécie de fila indiana, as moléculas de água, e elas fluem dentro do tubo como se tu tivesse um tubo dentro de outro tubo. Sabe quando tu pega um tubo de papelão e joga dentro do outro tubo e ele flui rapidamente? Pois a água se estrutura, ela se prende nas ligações em linha, ela não tem espaço para fazer ligações laterais, então ela segura assim, como se um segurasse a mão do outro e fosse indo em fila indiana. Tá? Isso chama-se single file, um movimento de linha reta. E essa é uma das estratégias
que algumas pessoas do mundo, inclusive o nosso grupo está propondo, para construir filtros para dessalinização da água do mar. Fazer filtros de nanotubo de carbono, eles deveriam ser da ordem do diâmetro de 2 nanômetros e teriam que ser milhares e milhares e milhares de filtros, provavelmente todos organizados para serem hidrofóbicos. Mas e se eu não tenho água do mar perto da minha casa? Se eu estou no meio do deserto, ou se eu estou numa região que não tem oceano, que estratégias eu posso usar para obter mais água? Pensando nisso, há alguns 2 anos atrás, eu estava olhando na internet e descobri esse beetle, esse besouro da Namíbia, que faz uma coisa muito exótica. Mas o que esse beetle faz? Como a noite esfria e tem um pouquinho de umidade no ar, ele tem nas costas uns pininhos, toda coberta por uns cucurutinhos assim, em que na parte superior ele tem uma superfície super hidrofílica. Hidrofílico é que adora água. Adora, adora. É uma superfície tão hidrofílica que transforma vapor de água em água. E na base ele tem uma superfície hidrofóbica. Então, vem o vapor da água, vira água, quando chega por gravidade na região hidrofóbica, escorre, porque não quer ficar ali, que nem a água no sofá da casa da gente. Aí ele faz assim, vira e bebe água. Então, ele usa a gravidade para escorrer a água nas costas e ele poder tomar aquela pequena quantidade de água. O que a gente tem desenvolvido? A gente desenvolveu, não é bem essa cara, o desenho atual é um tubo, um nanotubo, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. A parte hidrofílica capta a água do vapor, transforma o vapor d'água em água, e a parte hidrofóbica faz e usa o fato de ser um tubo para ter um bom fluxo sem usar gravidade. A ideia é fazer uma peneira captadora de vapor d'água para a produção de água a partir de regiões que sejam úmidas em algum momento durante o dia. Esse é o nosso novo projeto, o nosso novo brinquedinho, vamos dizer assim. Obrigada. Você pode assistir muito mais Simplifísica na internet. É só acessar youtube.com/urgstv, que lá você pode assistir a todos os Simplifísicas e também aos demais programas da URGS TV.